Nós estamos numa série sobre a vida de Esther. Qual é o tema da série de hoje? Uma atitude que mudou a história. Uma atitude que mudou a história. Deixa eu colocar vocês a par do que está acontecendo. Passa para mim aí. Semana passada, vou relembrar aqui. Semana passada, retrasada, sei lá o que, na primeira semana, eu falei que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. O nome de Deus não aparece. Foi a primeira semana da série, mas Deus está de fato presente em cada página, em cada ação. A presença de Deus paira sobre todo o livro de Esther. Essa foi a primeira semana. A segunda semana nós falamos da coragem da rainha Vasti, quando o marido dela, o rei Assuero, embriagado, pede que ela venha possivelmente nua, só vestido com uma coroa. E ela diz assim: não vou dessa forma. Ela diz: não vou dessa forma, e ela não entra. E ela é tirada do seu cargo de rainha, dando lugar a Esther. A terceira semana, que foi semana passada, a gente falou da beleza interior e da beleza exterior. Quando nós falamos aqui que depois da rainha Vasti não aceitar a ordem do rei Assuero de se apresentar naquela festa diabólica, há um concurso de beleza. E neste concurso de beleza, Esther foi selecionada e ela ficou 12 meses em preparação. As mulheres adoraram essa parte. 12 meses pintando a unha, pintando o cabelo, fazendo as unhas dos pés, hidratação, alisamento, sei lá o que mais. A mulherada adorou. Nossa, pastor, que coisa maravilhosa que foi esses 12 meses da vida de Esther. E depois desses 12 meses ela se apresenta lá no concurso e ela ganha, ela é escolhida, e assim ela se torna a nova rainha Pérsia, a rainha Esther. Então nós estamos nesse ponto aqui. Hoje nós vamos continuar a história falando do contexto dos judeus na época de Esther. Esther capítulo 3, o verso 8 a 10 eu já li, mas eu vou ler de novo, para agora a gente já entrando no assunto. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes, veja bem, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem perecer ao rei, decrete que sejam mortos. Quem sejam mortos? Os judeus. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho do fulano de tal aí, adversário dos judeus. Vamos entender então o que está acontecendo aqui. Os judeus na época de Esther, esse é o tema aqui. Irmãos, os judeus estavam sendo ameaçados de um holocausto, de um extermínio, de matar todos os judeus daquela época. O que esse homem aqui fala, o Ramã, o que o Ramã fala para o rei, ele fala assim: rei, tem um povo aí que eles não são diferentes, eles não se prostram diante de ti, ó rei, eles não se curvam, eles se curvam só diante do Deus deles. Isso aí é um pouco de orgulho, vaidade deles. Tem um rei aí, Assuero, que não se mistura. Eles têm as práticas espirituais dele. Começou a fazer a cabeça do rei Assuero, Começou a falar para ele que deveria haver algum tipo de decreto, de ordem, que matasse todos os judeus daquela época. Mas Deus vai ter um plano, vai ter um plano. E quem faz parte desse plano é Esther.
Vamos lá, capítulo 4, verso 1. Acompanha na sua Bíblia aí, eu vou andando na Bíblia e vou explicar, no final eu vou aplicar o texto em nossa vida prática. Mordecai, vamos ver lá. Mordecai a gente viu que era um primo pai, né? A Bíblia fala que ele era tio, era primo pai dela. Atitude de Mordecai, capítulo 4, 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, né? Pessoal, na época da Bíblia eles usavam pano de saco. Vocês já viram aqueles sacos de colocar batata, colocar milho? É um negócio bem rústico. Quando eles estavam insatisfeitos com alguma coisa, eles colocavam um pano de saco. Por quê? Porque não era uma roupa, era um pano, dizendo que algo estava errado, que algo estava ruim, que algo não ia bem, que eles estavam de luto, que eles estavam tristes. Então era um pano grosseiro, e eles colocavam então esse pano para quê? Para mostrar que eles não estavam satisfeitos com a situação. Acompanhe na sua Bíblia o verso 2, capítulo 4, estou no capítulo 4, verso 2. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, né? E olha o verso 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro, lamentação, e muitos deitavam em pano de saco e em cinza. Pessoal, vamos entender, quem estava lá dentro do rei, lá dentro da casa, lá era Esther. Talvez Esther não sabia o que estava acontecendo. Talvez Esther não sabia da ordem de matar os judeus. Mordecai pensa, eu tenho que avisá-la, eu tenho que comunicá-la. Então ele põe aquela roupa de saco lá, aquela roupa as cinzas, né? Que eram cinza, aquele pó que fica depois de um churrasco, aquele pó cinza, eles jogavam na cabeça, era um sinal de luto. Então ele põe aquela roupa, aquela cinza, e ele quer chamar o que? A atenção da rainha. Ele quer ir até o palácio, mas diz a Bíblia que não podia entrar daquele jeito. Mas todo mundo já estava reclamando, estava chorando, e o Esther estava lá, donzela, né? Nos banhos, lá nas suas servas, nas suas trabalhos de cuidado com o seu corpo. Ela não sabia qual era a situação. Então vão avisar a ela. Esther 4:4, veja lá. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-no saber, com o que a rainha muito se doeu, né? Ou seja, ela se sentiu muito quando soube notícia, e mandou roupas para vestir a Mordecai, tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. O que aconteceu? Foram até Esther, falaram do que estava acontecendo, ela se doeu, ela sofreu, e ela inclusive manda roupas. Ela diz, eu vou mandar roupas para ele não vai ficar andando aí que nem um mendigo, ficar andando com roupa de saco, cabeça cheia de cinza. Põe uma roupa, dá um banho nele. Ela faz isso, ela manda a roupa, mas diz a Bíblia, irmãos, que ele não aceitou. Estou no versículo 4. Vamos para o versículo 5. Mordecai vai explicar para Esther o que está acontecendo. Versos 5 a 8. Veja na sua Bíblia. Então Esther chamou a Hadaque, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hadaque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa, veja bem, quantia certa de prata que Hamã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento, veja a palavra, aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Deixa eu explicar então o que aconteceu aqui. O Mordecai, ele vai passar todos os detalhes para essa pessoa que vai levar até Esther as informações, Hadaque. Então ele vai falar tudo, vai falar que tem dinheiro envolvido, né? Vai falar que tem um escrito, tem uma cópia do decreto que ele vai mostrar. Ou seja, ele vai implorar para Esther fazer alguma coisa.
o final do versículo fala que lhe suplicasse pelo povo dela. Ou seja, Esther, você não está aí dentro? Você não é das grandes? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E a Esther vai responder para Mordecai, o verso 9 a 12. Tornou, pois, Hadaque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther, Hadaque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Ou seja, vai levar a palavra para um, traz a resposta. Qual é a resposta que Esther fala? Fala, ó, é o seguinte: estou ciente, estou sabendo, talvez você até ache que eu sou medrosa, mas é o seguinte: se eu for falar com o rei e não souber a hora certa, o momento certo, minha cabeça está em jogo. Ela disse aqui que minha cabeça está em risco, né? Ele fala que não há uma sentença senão a de morte, entendeu? Então ela estava num dilema. Qual o dilema? Se ela se calasse, os judeus estavam em perigo, mas se ela falasse de uma maneira inoportuna, na hora errada, poderiam pedir a cabeça dela também, o cheque dela, a vida dela. Então ela responde que ela está em dúvida, e Mordecai vai mandar outra resposta, né? Vê que é um jogo aqui de conversa aí, de alguém levando para lá e levando para cá. Não tinha WhatsApp na época, né? Então alguém tinha que levar a mensagem. Veja o versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei... Pessoal, essa parte aqui é uma das partes mais lindas que tem no texto de Esther, tá? No livro. Olha lá, vou de novo, verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, olha isso, gente, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. O que Mordecai fala para ela? Fala: Esther, o ponto é crítico e o ponto é decisivo. É isso que ele fala. Em primeiro lugar, Esther, se você não fizer nada, vamos lá, primeira parte, se você não fizer nada, Esther, não pense que você vai estar livre não, porque você também é judia, você também é do povo judeu. Então a primeira coisa é o seguinte, Esther: se você se calar, você não está livre não. Segunda coisa, olha o que ele fala: Esther, você não é a única pessoa que pode resolver a nossa situação. Ele fala isso para ela. Ele fala assim, segunda coisa, Deus pode levantar alguém que não seja você. Segunda coisa que ele fala para ela, está no texto que eu li: de outra parte se levantará livramento. E última coisa, Esther, quem sabe se não é para isso que você está aí agora? Quem sabe se não é por esse motivo que você foi escolhida a rainha da Pérsia? Quem sabe que não foi por esse motivo que Vasti foi tirado do trono e você foi escolhida no Miss Pérsia, para que nesse momento você fizesse algo na sua vida? Ou seja, minha querida Esther, ele diz: esta é a hora, tome uma posição, fale algo, decida-se, saia do marasmo, do medo, coragem, tenha atitude, Esther. Ele é duro nas palavras, ele é duro. Eu acho fantástico o versículo 13, né? Quem sabe se para tal conjuntura como esta que você não foi levantada rainha. Qual a decisão de Esther, irmãos? O versículo 16, ela diz assim, olha o que ela faz: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e que ela fala? Jejuai por mim. Olha isso, coisa linda. Não comais nem bebais por 3 dias, 3 dias de jejum, gente, nem de dia nem de noite, eu e as minhas servas também jejuaremos. Olha, dá quantas horas aí? 24, 48, 72 horas de jejum.
E depois do jejum, irei com o rei, ainda que é contra a lei. Olha o que ela fala: se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Se não der errado, deu errado. É isso que ela fala. Mas eu vou fazer o que antes? Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, né? Eu vou me preparar. E aqui, irmãos, eu paro para a gente pensar a respeito do jejum e oração, né? A gente vê na Bíblia, irmãos, reiteradas vezes falando sobre a importância do jejum e da oração. Antes de você tomar uma decisão, você deve orar e jejuar. Antes de você tomar uma decisão importante, orar e jejuar. É isso que está dizendo a Bíblia. Aqui em Esther, ela precisava tomar uma decisão que não era fácil. A vida dela estava em risco, o povo dela estava em risco, mas ela faz o quê? Ela jejua e ela ora. Isso é uma grande lição que nós temos aqui no texto, né? Não quero me precipitar, ela fala, não vou me precipitar, eu vou buscar em Deus sabedoria. E vamos lá então para o que vai acontecer. Capítulo 5, verso 3. Esther se apresenta ao rei. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Olha o que ele fala para ela: até metade do reino se te dará. Então depois de ela orar, irmãos, e jejuar, ela vai e se apresenta. O rei, ela encontra favor do rei, ela encontra graça, né? O rei estendeu o cetro de ouro para ela e disse assim: o que você quiser eu te dou. Mas o que ela vai fazer? Capítulo 5, verso 6, qual que é o plano dela? Vamos ler aí, capítulo 5, verso 6. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumpre-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder-me minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes dei e de preparar amanhã. Então farei o segundo o que o rei me concede. Farei segundo o rei me concede. Deixa eu explicar a vocês. Esther, ela lembrou daquelas palavras de Salomão, né, que fala assim: tudo tem o seu tempo. Há tempo de abraçar, há tempo de se soltar, há tempo de ficar calado, há tempo de falar, há tempo de tudo, diz ela em Eclesiastes capítulo 3. Ela pensa assim: eu não vou falar não, eu vou devagar, deixar o rei curioso, eu vou instigá-lo. Eu não tenho tempo aqui, irmãos, para mostrar para vocês todo o texto. Eu estou resumindo para finalizar o culto. Mas é certo que ela vai chamar uma vez, ela vai se encontrar uma vez, não vai falar. O rei fica instigado, ela: meu Deus, já viu quando a pessoa fala assim: quero falar uma coisa com você. Aí você sai do culto, você fala assim: oh meu Deus, o que será que a pessoa quer falar comigo? Aí chega amanhã, a pessoa não fala. Aí você vai tomar um café com ela na padaria, aí ela fala assim: não, amanhã eu falo. Você morre do coração. Então ela foi segurando. Irmãos, foi 3 vezes. 3. Eu posso mostrar para vocês depois com mais tempo. Mas vamos pular no capítulo 7. Capítulo 7, verso 3. Que vai ser já na terceiro banquete. Capítulo 7, o verso 3. Então respondeu a rainha Esther e disse, né, quando ela vai falar, terceira vez, capítulo 7, o verso 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Aí ela vai entrar agora, verso 4, ó. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia. Olha o que ela fala: porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Ou seja, ela fala assim: se ela tivesse vendido o nosso povo, eu não ia nem falar. Mas o pior não é que eles me venderam, eles querem aniquilar, eles querem matar. Aí o rei responde no verso 5: então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Ela responde, o verso 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 covos de altura que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Aqui, na realidade, aqui já é a conclusão, né? Quando é o castigo para Mordecai. Enfim, Esther cai na graça do rei.
e o rei pune, no final do versículo 9 e 10, o rei pune o Hamã, que foi quem fez essa estratégia, que fez essa combinação. O livro de Esther vai encerrando o capítulo 10, falando que Mordecai é honrado. Capítulo 10, verso 3, pois judeu Mordecai foi a segunda pessoa depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo e da sua raça. Precisamos finalizar o culto. Aplicação prática para a nossa vida. O que está escrito lá? Você é único. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você assim: você é único. Irmãos, escute bem. Aqui nesse templo, nós possivelmente temos mais de 200 pessoas. Mas você é único. Deus tem um propósito na sua vida que ninguém aqui pode fazer por você. Deus tem um projeto na sua vida que ninguém aqui outro pode cumpri-lo. Você tem uma missão que Deus deu só a você. E essa missão compete só a você. Eu não posso fazer, o irmão não pode fazer, é você que tem que fazer. Essa é a sua missão nessa vida. Deus colocou na sua mão. Olha, o impacto de um único indivíduo, às vezes a gente não entende a importância de uma pessoa, mas uma pessoa pode fazer muita coisa e muita diferença. Você sabia, só para concluir aqui, olha aqui a importância de um voto, aquele voto que você vai lá e vota na urna. Olha na história, um voto, em 1645, um voto deu a Oliver Cromwell o governo da Inglaterra, um voto. Olha outra coisa aqui, um voto em 1649 causou a execução do rei da Inglaterra, Charles I. Um voto em 1875 mudou a França de monarquia em república. Um voto. Um voto em 1923 deu a Adolf Hitler o controle do partido nazista. Um voto. Ah, pastor, eu não posso fazer nada, eu não sirvo para nada. Um voto. Um dos homens que eu mais admiro nessa terra chama-se Martinho Lutero. Um homem que um dia colocou as suas teses na porta de uma igreja em Wittenberg, e chamaram ele para se retratar. Se retrate, Lutero. Sabe o que ele disse? A minha mente está cativa à palavra de Deus, e eu não me retratarei. Estou firme na minha decisão. Irmãos, que legado que Lutero deixou para nós. Uma pessoa, um voto, uma decisão. Lutero escreveu o hino, né, Castelo Forte. Ele disse assim no Castelo Forte: Castelo Forte é o nosso Deus. E ele disse assim: se temos de perder os filhos, bens e mulher, se tudo se acabar, com ele reinaremos. Um homem de coragem, Lutero. Enfrentou oposição nos seus dias, enfrentou o clero da época. Irmãos, uma atitude que mudou a história. Que exemplo de Lutero, que exemplo de Esther, uma única mulher. Deus tem muitas pessoas, mas Deus quer usar cada pessoa para um único propósito. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus pela palavra dessa noite.